Neste ano de 2023, estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios, versículo por versículo. Depois do estudo de hoje, restarão apenas mais 2. Já estamos encerrando. Então, hoje é o estudo 34, nós teremos o estudo 35 e encerraremos com o estudo 36. O nosso tema de hoje é uma passagem bem conhecida, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 10, onde lemos sobre o espinho na carne e a graça de Deus. Vamos ler esta bela passagem. Paulo diz assim: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim, além daquilo que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. Paulo vai falar aqui sobre uma experiência que marcou a sua vida. Algo que tinha acontecido 14 anos antes, mas de que ele não havia esquecido. E por que Paulo vai compartilhar agora, 14 anos depois, essa experiência? Porque ele está apresentando as suas credenciais aos crentes de Corinto. Esse tem sido o tema nas últimas quartas-feiras. Paulo dizendo aos membros daquela igreja: olha, vocês deveriam seguir no caminho que eu apontei a vocês, e não por caminhos outros, dando ouvido a falsos apóstolos, a falsos profetas. E por que vocês deveriam dar crédito a mim, diz Paulo? E ele vai apresentar algumas razões. A primeira razão é que Paulo havia sido o fundador daquela igreja. Então ele diz: vocês não precisam de uma carta de apresentação minha, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, publicada e conhecida por todos os homens. Além disso, Paulo vai falar como sua credencial a sua origem judaica. Se os seus inimigos, os seus detratores eram judeus, Paulo diz: eu também sou judeu, sou da tribo de Benjamim, sou fariseu, circuncidado ao 8º dia, irrepreensível no que diz respeito à lei. Paulo vai adiante, e no capítulo 11, você se lembra, ele mencionou as suas realizações no ministério e os seus sofrimentos na obra de Cristo. Então Paulo apresenta os naufrágios, os açoites, as tribulações como provas da sua fidelidade a Deus. Mas se nada daquilo fosse o suficiente, diz Paulo, eu vou apresentar agora para vocês uma credencial
que fala muito ao meu coração, uma experiência que eu tive com o Senhor. Uma visão, uma revelação, uma experiência sobrenatural, direta com Deus. E é claro que Paulo sabia que mencionar uma experiência tão íntima com o Senhor, e ele não quer baratear essa experiência de forma alguma, poderia levá-lo ao envaidecimento. Mas ele já adiantou para a gente, lá no capítulo 11, no versículo 30, que ele não iria se gloriar, a não ser nas suas fraquezas. Então ele já adiantou isso para a gente, lá no capítulo 11, no versículo 30, e é o que realmente vai acontecer. Então, vamos à experiência do apóstolo. Ele foi arrebatado. 1 Coríntios 12, de 1 a 6. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Esse homem em Cristo, claro, é ele mesmo, é Paulo, e ele diz que ele esteve no terceiro céu. Ele não sabe dizer se ele foi fisicamente levado até o terceiro céu, ou se foi apenas uma experiência espiritual. Ele diz, eu não sei, Deus o sabe. O fato é que eu estive no terceiro céu. E eu vi coisas, e eu ouvi coisas maravilhosas. Que história é essa de terceiro céu? Isso é muito interessante. Na antiguidade, as pessoas falavam de 3 céus. O primeiro céu é o que nós chamamos de atmosfera. O céu azul, onde voam os pássaros. O segundo céu é o que nós chamamos de espaço. O céu negro, onde brilham os astros, a lua, as estrelas, o sol. E acima do universo ficava o terceiro céu, que seria a casa de Deus. É interessante que ainda hoje nós usamos a palavra céu nesses 3 sentidos. E a língua inglesa tem uma palavra heaven para se referir especificamente ao terceiro céu, que é a casa de Deus, é o paraíso. Então foi no paraíso que Paulo esteve. E aí ele continua dizendo, fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal e dessa experiência me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque estarei dizendo a verdade. Mas abstenho-me de fazer isso, para que ninguém pense de mim além daquilo que em mim vê ou de mim ouve. Paulo considerava aquela experiência uma das mais valiosas da sua vida. Ele disse que não teve permissão de Deus para contar o que ele viu e ouviu. É interessante que, quando a gente chega no Apocalipse, João também tem visões do céu. Mas João recebe permissão para escrever no livro o que ele vê e o que ele ouve. Paulo não recebeu essa permissão. Foi uma coisa entre ele e Deus. Uma história só lá dos dois. Mas não há dúvida de que foi algo que o marcou profundamente. E aí veio a aprovação. Versículos 7 a 8. Vamos ler. E para que me não exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear,
a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Depois dessa experiência maravilhosa, de ter estado no céu, de ter visto e ouvido coisas espetaculares, passada essa experiência, Paulo recebeu algo que ele chama de espinho na carne, e que tinha uma função. A função era impedir que ele ficasse orgulhoso, vaidoso, soberbo. A experiência foi tão espetacular que Paulo corria o risco de se achar. E aí então foi dado a ele um espinho na carne. E esse espinho é interessante, ele foi dado por Deus e operado pelo diabo. Quando Paulo diz, foi-me dado um espinho na carne, dado por quem? Por Deus. Tanto que o objetivo era para que eu não me ensoberbeça. Então quem dá o espinho é Deus. Mas curiosamente, irmãos, o espinho é um mensageiro de Satanás. É algo maligno, abjeto, vem do inimigo. E por isso Paulo se acha no direito de pedir a Deus que extraia, que retire. Às vezes, Deus usa as pessoas e as coisas mais abjetas para abençoar os seus servos. A gente pode achar estranho que Deus deu um espinho e que o espinho é um mensageiro de Satanás. Mas quando você lembra que foi através da inveja dos irmãos de José que ele se tornou governador do Egito, você começa a entender que nem tudo o que acontece é Deus que manda, mas tudo o que acontece Deus pode usar. Então aquele espinho, que certamente na intenção do diabo, tinha a intenção de destruir Paulo, envergonhar Paulo, Deus usa aquele espinho para manter Paulo firme, de modo que ele não caia. Irmãos, Davi caiu, e grande foi a sua queda. Pedro caiu, e o galo cantou, e ele chorou. Mas Paulo não caiu. Então a gente começa a ver o valor daquele espinho. E eu imagino que por mais que aquele espinho doesse, se o Paulo caísse, a queda ia doer muito mais nele. Então Deus disse para ele, Paulo, eu vou deixar esse espinho aí, não vou arrancar não. As tentativas de identificar o que teria sido esse espinho são muitas. E quando a gente chegar lá no céu, vai fazer fila de crente para perguntar para Paulo, Paulo, qual era o seu espinho na carne? E vocês imaginam, essa história tem 2000 anos, então, ao longo desse tempo todo, muitas teorias surgiram. Mas todas as teorias acabam se agrupando em torno de 3 possibilidades. A primeira é de que o espinho na carne do Paulo fosse uma enfermidade. Então, alguns acham que Paulo tinha problema de vista. Outros dizem que Paulo sofria de epilepsia. Outros dizem que Paulo sofria de uma doença que era bastante comum naquela parte do mundo mediterrâneo, que era a malária. E, enfim, Paulo tinha uma doença. E essa doença deixava ele envergonhado, acabrunhado. Era talvez uma doença que o deformava fisicamente e fazia com que a sua aparência fosse desprezível, como diziam os maus membros lá da igreja de Corinto a respeito dele. Então, Paulo tinha uma doença.
A segunda possibilidade é que o espinho na carne fosse a oposição dos inimigos. Então, nesse caso, o espinho tinha CPF e RG. Eram pessoas que perturbavam Paulo. Eram aqueles inimigos que, quando ele saía de uma igreja para ir para outra, chegavam na igreja que Paulo tinha deixado e começavam a difamá-lo. Então, o espinho na carne seria um inimigo, um adversário, ou um grupo de inimigos. E há também uma terceira possibilidade, de que o espinho na carne de Paulo fosse um conflito interior. Há alguns estudiosos que entendem que o espinho na carne de Paulo era o remorso, a culpa que ele experimentava por ter perseguido a igreja antes da sua conversão. Outros acham que era a dúvida, uma vontade, às vezes, de desistir, de lançar fora o arado. E então, esses conflitos psicológicos, emocionais, é que seriam o espinho na carne do Paulo. Nós não podemos afirmar nada com certeza. E qualquer pessoa que disser algo com certeza vai ser temerária. Mas provavelmente uma dessas três coisas: enfermidade física, perseguição de gente mal intencionada ou conflitos interiores. Saber o que era o espinho não é importante. O importante é saber para que era o espinho. E nisso a Bíblia é clara. O objetivo do espinho, permitido por Deus, era impedir que Paulo se envaidecesse. Ele pediu a Deus 3 vezes que o tirasse. E eu acredito que ele teria continuado pedindo. Mas na terceira vez que ele pediu, Deus respondeu. E a resposta de Deus foi: não. Vou deixar o espinho aí. Não vou tirar esse problema da sua vida. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e isso é para que você não se envaideça, não comece a acreditar que você é um grande sujeito e deixe de depender de mim. É curioso que também 3 vezes, lá no Monte das Oliveiras, Jesus orou, pedindo ao Pai que afastasse o cálice. E assim como o espinho não foi arrancado, o cálice também não se passou. Então Paulo foi instruído. Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo não teve a sua oração atendida, mas foi informado de que o poder de Deus operaria melhor na sua fraqueza. Paulo, quanto menos de você, mais de mim. É necessário que eu cresça e você diminua. E esse problema na sua vida vai ajudar você a lembrar que você depende de mim. E Deus diz algo para ele maravilhoso: a minha graça te basta. Essa frase, a minha graça te basta, lá na Bíblia Viva, que é uma espécie de Bíblia na linguagem de hoje, aparece assim: eu estou com você, isso é tudo que você precisa. Que lindo, não é? Aí a gente aprende que graça não é só uma coisa que Deus dá. Graça é a maneira como Deus dá de si. O que significa a minha graça te basta? Paulo, eu estou com você. E eu sou suficiente para você. Davi dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque se eu tenho Ele, eu tenho tudo o que eu preciso. Ele me basta. Paulo entendeu isso. E então se tornou grato a Deus, tanto pela visão, quanto pelo espinho. Tanto pelo arrebatamento, quanto pelo espinho. Ele disse: então sinto prazer agora nas fraquezas, nas injúrias,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. E aqui ele lista 5 tipos de espinhos. Primeiro, ele fala de fraquezas, que são o espinho da insuficiência. É quando você quer fazer e não consegue. E você se depara com a sua insuficiência. Depois ele fala de injúrias. O que é uma injúria? É uma palavra descaridosa, uma crítica, uma mentira, uma calúnia. Existe também o espinho da necessidade. E Paulo falou sobre aquelas ocasiões em que ele passou fome, sobre aquelas ocasiões em que ele sentiu frio. Há também o espinho das perseguições. Então, às vezes, Paulo era alvo não apenas de palavras descaridosas, mas de ataques mesmo, de pessoas que eram inimigas do Evangelho. E às vezes o crente também sofre perseguições. E ele fala das angústias. A palavra angústia vem do latim, significa aperto. Por exemplo, é daí que vem a palavra angina. Porque uma das sensações que quem tem essa doença ou esse mal-estar é dessa sensação de sufocamento. Então a angústia é quando você sente o seu coração apertado por algum problema ou por alguma necessidade. Paulo diz, nada disso é bom, mas tudo isso Deus usa para o bem. Então eu me glorio nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas necessidades, nas minhas perseguições e nas minhas angústias. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Mas de uma sabedoria que ele não encontrou nos livros, e sim na vida, na experiência. Amém. Vamos ouvir uma música especial com o nosso irmão Isaac, já nos encaminhando para o término deste culto. E fica aqui o recado para você, homem de Deus, mulher de Deus. Eu não sei qual é o seu espinho. Pode ser um espinho muito parecido com o que o Paulo carregava, ou pode ser um espinho de outra natureza. Pode ser um espinho que Deus vai arrancar de você amanhã, ou pode ser um espinho que Ele vai deixar com você por bastante tempo. Mas uma coisa eu sei, Deus é maior do que os nossos espinhos. E nas nossas mãos, as nossas dores são só dores. Nas mãos de Deus, as nossas dores são a matéria-prima das nossas alegrias, conquistas, realizações e vitórias. Então, o melhor que a gente pode fazer é entregar o espinho nas mãos daquele que foi coroado com espinhos e sabe o que fazer com eles muito bem. Amém.